Boa noite, bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus para todos os queridos que aí estão apostos, que perseveraram, que tiveram a paciência de aguardar depois desse período de suspensão de nossas ministrações por um longo tempo, não é? Para estarmos juntos aqui, graças a Deus, sou grato pela atenção, carinho, a preocupação dos que estiveram orando aí por nossa recuperação, mas agora aqui estamos, vias aéreas libertas, livres, em condições de estarmos ministrando. Hoje, então, parte 4 de Gálatas, eu quero apenas lembrar a você o que nós temos dito já na outra semana, que este é o fechamento do capítulo 1, e por isso não o fizemos naquela ocasião, porque não estávamos em condições físicas para abordar o estudo, que vai exigir um pouco mais do nosso tempo, porque ele é longo e é o fechamento do capítulo 1, nós iremos dos versículos 13 a 24. E hoje, para que a gente possa otimizar o máximo possível do tempo, não é uma promessa, é uma tentativa, eu vou procurar me prender à minha síntese quanto eu puder, a fim de que a gente não dilate esse tempo mais do que deve, a fim de não abusar aí da sua paciência, do tempo que você vai estar ocupando conosco. Então, nós vamos agora fazer a nossa leitura em Gálatas, capítulo 1, de 13 a 24, quero pedir a você que desculpe esse sonzinho que você vai ficar ouvindo o tempo todo, porque eu esqueci de tirar o som do nosso aparelhinho aqui, e agora não tem mais jeito, não posso fazer isso, senão eu interrompo a transmissão. Então você vai ter que ficar aguentando aí, cada um que entrar, que mandar um recadinho, este som vai perturbar aí os seus ouvidos, mas eu creio que você vai se habituar, vai servir um pouquinho para quebrar a rotina. Então, lendo o nosso texto, por favor, Gálatas capítulo 1, versículos 13 a 24, fechando o capítulo 1 da carta. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Versões mais antigas diz que ele jura, ele usa o verbo jurar. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Meus irmãos, nós estamos, é evidente, diante de uma abordagem histórica, autobiográfica de Paulo, mas de uma relevância extraordinária, não somente no que diz respeito ao estudo da carta aos Gálatas, ao propósito com que ele escreveu a carta. Você já tem nos acompanhado nas 3 partes anteriores, e especialmente na introdutória, a primeira parte, para entender que o assunto é este, porque que há essa historicidade que não pode ser dispensada, precisa ser avaliada. Independente da questão, então, de ter sido abordado o assunto por conta da composição da carta e do propósito da carta, a riqueza dessa historicidade que veremos agora é, para nós, suprema, porque, afinal de contas, ela nos pontua o que se passou com este homem, a experiência da sua conversão e por que ele então está investido da autoridade no nível em que foi elevado por Deus para ser um canal direto da revelação e da exposição doutrinária que dá toda a forma confessional da igreja cristã. É muito importante. Você tem os 4 evangelhos, você tem as cartas gerais, Pedro, Tiago, João, você tem o Apocalipse, mas quando você tem Hebreus, mas quando você entra nas 12 cartas escritas pelo apóstolo às igrejas, todas elas doutrinárias, você verifica, você experimenta, especialmente no estudo da carta aos Romanos, na carta aos Efésios, e você já estudou comigo aí a carta aos Efésios, o aprofundamento na revelação e doutrinação da graça. Ora, não existe a menor possibilidade de ser cristão na fé salvadora em Cristo
de ter experiência e confessar que crê e vivencia os frutos da graça, da oferta de Deus em graça por meio de Jesus, sem atender a doutrina que Paulo recebeu, da qual ele fala em Efésios capítulo 3, mostrando, chamando a atenção dos seus ouvintes, leitores, discípulos, para a intensidade da revelação que lhe foi passada. Pedro faz menção das cartas de Paulo, posicionando-as no mesmo nível das escrituras do Velho Testamento, chamando-as de escrituras. E quando um judeu se referia ao Velho Testamento, ele estava falando de palavra de Deus, escrituras sagradas. É neste nível que Pedro coloca as cartas de Paulo. Ora, você vai dizer, mas para nós, cristãos deste século, isso está mais do que batido, mais do que referendado e conhecido. No entanto, isso não impede que pessoas arranjem desculpas, críticas textuais e outras coisas para anular e esvaziar as advertências, os conselhos, os apelos que o Espírito de Deus nos faz através da pena de Paulo. E daí você conhecer essa história e ver a formação dessa história faz você perceber o peso de que se reveste a revelação que lhe foi passada e que chegou até nós. A confissão cristã, o cristão de todas as épocas, só pode ser cristão, só pode ser igreja de Cristo, se estiver investido da doutrina que especialmente Paulo, com todo o detalhamento com que doutrinou a igreja gentílica, que somos nós, for atendido, for observado. Isso é por demais importante. Daí a importância de nós entendermos essa sua linguagem de defesa do seu apostolado, porque era o que estava sendo atacado pelos seus inimigos, pelos judaizantes, nos termos em que ele coloca aqui. Bem, nós lemos. Uma vez que lemos, vamos observar agora esses pontos. Eu volto com você aos versículos 11 e 12 da parte 3 que verificamos semana passada, para refrescar aí a memória e fazer então um laço, uma transição entre a abordagem da parte 3 e esta de hoje que estamos iniciando. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. É bonito quando ele diz, ele não me foi ensinado. É profundo isso. É aí que está o investimento de tamanha autoridade com que ele fala para nós. Nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. E ele dá provas textuais e contextuais disso aí. Isso é muito belo. Então, como dissemos na vez anterior, esses versículos 11 e 12 servem de introdução à longa narrativa dele em defesa do seu apostolado, de que se encarrega esta carta, para provar a origem divina direta do seu chamado. E aí é importante lembrar aqui, levando vocês para Romanos capítulo 1, onde ele coloca ali, Paulo chamado para ser apóstolo. É tão bonito. Porque ele põe de forma muito direta o objetivo com que o evangelho entrou na sua vida, chamado para ser apóstolo. Alguns pontos históricos, então, têm realce, e há outros, de forma mais devocional, que estão entremeados neles. Nós vamos a eles. O primeiro que eu quero observar com vocês, então, primeiramente, é importante a gente salientar que a sua forte argumentação nos versículos 13 e 15 tem por objetivo mostrar a forma incomum do proceder de Deus para alcançá-lo com o fim que tinha em vista. Então vamos voltar aos versículos 13 a 15. Veja, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. E aqui há um ponto importante a considerar, nem todos prestam atenção nisso, como Paulo fala no judaísmo como religião e colocada no passado, como foi no judaísmo. Para mostrar que o que ele está vivendo agora não é judaísmo. Nós todos sabemos incontestavelmente que a nossa confissão chamamos de judaico-cristã, é evidente. O judaísmo está todo baseado na lei de Moisés, está todo baseado no Velho Testamento, e não existe confissão cristã desatrelada da revelação do Velho Testamento. Só não somos cumpridores da lei. A questão da diferença entre confissão judaico-cristã e judaísmo é que o judaísmo só confessa a lei de Moisés e cumpre todos os rituais, não da Torá, mas do Talmud, que é a tradição rabínica de interpretação da lei de Moisés e de aplicação prática do judaísmo. Paulo está deixando claro que não pertence mais a essa confissão. Ela ficou lá. Há muita gente entre nós muito confusa, por conta de não correr risco de ser antissemita, antisionista ou coisa parecida, achar que nós somos um desdobramento do judaísmo. Não somos, não. A revelação cristã
veio a ser cumprimento do que Deus prometeu lá. A ponto de Paulo dizer que a lei caducou, ela foi cumprida em Cristo a nosso favor. Há muita gente atrapalhada, denominações inteiras. Há uma denominação formada somente presa nesse judaizismo, esse retorno a cumprimento de formalidades da lei de Moisés. A gente lamenta profundamente, porque esse povo não conseguiu perceber a evolução da revelação, como ela se transformou e chegou até nós, livre, para nos ensinar aquilo que, baseado na carta de Gálatas, Lutero chamou de liberdade cristã. E é liberdade cristã, e é disso que Paulo está falando aqui. Então veja, o objetivo aqui, voltando à leitura que estávamos fazendo, é como perseguir com violência, e ele usa esses termos fortes, como na carta a Timóteo, perseguir com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, dos pais. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O versículo 15 encerra aqui, porque o 16 teria de começar no quando lhe agradou, quando lhe aprouve revelar o seu filho em mim. Aí deveria começar o versículo 16, então eu li só até aí. Então o que temos aqui é esse objetivo dele mostrar para nós essa forma incomum desse proceder de Deus para alcançá-lo. Nós sabemos que não acontece desse jeito com todo mundo, mas já ouvimos lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele dizer que foi chamado para ser apóstolo. Há muita objetividade aí nessa forma como ele foi alcançado por Deus. Então, aqui temos uma grande prova de como o homem é alcançado sem nada levar de si mesmo que provoque esse encontro. Essa experiência de Paulo, por mais que ela tivesse por objetividade fazer dele um apóstolo, como Deus disse para Ananias, vou mostrar a ele quanto deve sofrer por mim, ele é para mim um vaso escolhido, revela a universalidade do alcance da graça. Ou seja, o modus operandi de Deus para alcançar Paulo, a despeito do fim que tinha em vista, é o mesmo modus operandi com que ele alcança qualquer homem e mulher no universo. O que eu quero lhe dizer? O movimento parte de Deus em direção ao homem. O nome disso é graça. Graça só procede de Deus. O homem não nasce com sementes de graça dentro dele. O homem nasce com sementes adâmicas, inimigo de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem natural é inimigo. E que sobre ele paira a ira de Deus. A graça tem que vir do lado de fora. A graça vem da parte de Deus. A graça é movimento de Deus, é milagre de Deus, é oferta de Deus. Não produzimos a graça no coração de Deus. Não provocamos a graça no coração de Deus. Por mais que nós nos brindemos a nós mesmos como pessoas piedosas, bom caráter, bom pai, boa mãe. É esse o argumento do homem no mundo. Eu não faço mal a ninguém, eu sou cheio de boas intenções, eu sou melhor do que A, B, C, D e etc, não é? Qualquer pessoa, por exemplo, que olha lá na direção da capital do país e vê lá aquelas centrais de gerência da nossa política, se acha as melhores pessoas do mundo, né? Por razões óbvias. Não. Não trazemos dentro de nós a natureza graciosa. Natureza de graça de Deus. A graça vem de Deus. É Ele quem movimenta tudo para alcançar o homem. Isso está exposto nas Escrituras, em todas as páginas do Novo Testamento. Então nós podemos sintetizar assim. Do versículo 13 ele mostra que não ocupava o lugar de um crítico passivo, alguém que via o movimento do Nazareno e fazia uma crítica, condenava, reprovava, como os fariseus faziam, disputando com Jesus muitas vezes, os outros fariseus, que ele mesmo diz, fariseu de fariseus, escrevendo aos Coríntios. Então, na verdade, ele não era um observador crítico passivo do movimento nazareno, que ele julgava como uma fraude. Você vê que ele diz perseguia para destruir o movimento, a igreja, não é? Não, ele entendia que era uma fraude, pervertendo a confissão judaica, herança dos pais, com falsas interpretações, segundo eles entendiam, e ele especialmente, e alegações oriundas, falsas interpretações e alegações, em cima daquilo que era a revelação mosaica. Então, em foco, o grande problema que os anticristãos, entre eles Paulo especialmente, tinham em mãos, a mensagem do Cristo ressurreto. O grande problema
que foi o grande problema para todo o sinédrio, toda a liderança religiosa de Jerusalém. Era a pregação da ressurreição de Cristo. Se eles pregassem que Jesus morreu na cruz do Calvário para redimir os homens de seus pecados, os judeus em todo o mundo, o sinédrio, os saduceus, os sacerdotes, regentes, os escribas, os mestres da lei de Moisés, sacudiriam de ombros e diria: é mais uma seita e vai morrer, tal como apareceu. Não vai a lugar nenhum. Ele morreu para salvar os homens de seus pecados, ele morreu. O problema é que os seguidores do Nazareno não estavam pregando ele morreu para salvar dos pecados, e diziam: ele provou que morreu para salvar dos pecados porque ressuscitou dentre os mortos. Estamos pregando Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Jesus, este crucificado, que ressuscitou dentre os mortos, que está vivo. Esse era o problema. Esse era o problema de Paulo. O fato de que eles davam provas dessa ressurreição e que, por mais perseguidos fossem, o poder, o impacto desta verdade no coração deles fazia com que eles se espalhassem, entregassem a vida para defender essa verdade. Ninguém morre por uma mentira, por mais que creia nela, mas por uma verdade. Então, o que ele acentua aqui é que seu lugar era de um ativista cego, fanaticamente tomado por zelo, que julgava dignos de morte os pregoeiros que se serviam da lei, fazendo-se assim blasfemos. E como a lei determinava que os blasfemos e Jesus, o falso Messias, segundo eles, era um blasfemo, a blasfêmia era punida com sentença de morte, que a lei de Moisés legitimava. Então, estou fazendo uma redundância, mas é fato, então podia perseguir e matar, são blasfemos. Então, um homem que excedia os mais zelosos entre os mais radicais, que eram os fariseus eram os mais radicais, e ele excedia esses zelosos, como ele está dizendo aqui no versículo 14, ele não se converteria por meio de um processo de discipulado, de aprendizagem e observação. Por isso que ele disse no versículo 12, não me foi ele ensinado. Eu não estou defendendo essa fé nova porque a aprendi de alguém. Ela me foi revelada. E ele não se converteria por argumentações e contra-argumentações. Ele era um mestre, um rabino, zeloso e furioso. Na verdade, ou Deus o derrubava trazendo essa revelação ao coração dele, ou a igreja continuaria sendo perseguida, embora isso não fosse diminuí-la, em hipótese alguma. Então ocorrem duas coisas aqui interligadas. Primeiro, no versículo 15, é a primeira coisa. Deus o enlaça, Deus o alcança pela manifestação viva do Messias redivivo. Aí não tem como contra-argumentar. Ele viu aquele a quem ele perseguia, ele viu aquele que ele cria que era fraude, ele viu aquele que ele achava que estava só crucificado, morreu e foi sepultado. E agora inventaram aí uma história de que ele estava vivo. Não, ele o viu, vivo. Então o ato da sua conversão ocorreu por iniciativa exclusiva do Deus dos judeus. Não teve volta para Paulo, não tinha jeito. E a segunda coisa é que Deus revelou o seu Filho nele. Versículo 16, e este é o ponto. Como eu disse, o versículo 16 começa no finalzinho do versículo 15, então eu volto lá. Quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Meus irmãos, eu diria e digo que esse versículo 16 é o eixo desse trecho que estamos discutindo aqui, 13 a 24. Por que ele é o eixo? Que tudo mais gira em torno dele. E ele é um ponto nevrálgico na história de Paulo e na nossa confissão doutrinária. Veja, nós conhecemos o relato de Atos 9, que reproduz ou que registra a conversão de Paulo quando ele está indo, naquela sua fúria tremenda, para Damasco, perseguindo os crentes, arrastando-os, como a Bíblia diz, e pondo em prisões. Então nós conhecemos aquele relato de Atos 9, e também, porque conhecemos, nós sabemos dos fenômenos que ocorreram naquele momento. Você lembra bem, ele tem aquela visão, ele ouve uma voz, ele fica cego, ele então tem que fazer umas perguntas, recebe as respostas, e ele ouve o Senhor dizer: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja. E de repente ele ouve: você está perseguindo a mim. E quem eu sou? Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, imediatamente, uma verdade suprema a respeito da igreja, de mim e de você, foi revelada a Paulo. Se você persegue a igreja, me persegue. Jesus tinha dito isso aos discípulos. O que fizeres, ou que fizerem, ou que fizeres, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fareis. E o que deixardes de fazer, tereis deixado de fazer a mim. Porque a igreja é o complemento dele, ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Essa simbiose que existe espiritual, ela só pode ser experimentada na medida em que você cresce espiritualmente. Aí você percebe que você forma uma fusão com Jesus. Fusão. Quem não percebe isso fica em confusão. Mas quem percebe, experimenta essa fusão que é gloriosa. E Paulo a descobre por revelação do Senhor naquele exato momento. Então qualquer narrativa, ela assumiria obrigatoriamente a forma gramatical do verbo no transitivo indireto, tanto no grego quanto aqui no português. Revelar o seu filho a mim. O verbo impõe isso. Revelar o seu filho a mim. Mas ele, de propósito, ele muda a preposição para em, no grego. Em mim, para nós, em português. Revelar o seu filho em mim. Ora, eu quero salientar isso com você de novo, porque eu disse, é um ponto nevrálgico. Essa preposição foi mudada propositalmente, contrariando a força da gramática. Revelar o seu filho a mim. Deus revela, ou qualquer pessoa revela alguma coisa a alguém. Paulo foi direto, ele disse: Deus revelou a alguma coisa, que é Jesus, seu filho, em mim, e não a mim. E aí reside não só o mundo de beleza, de significado, mas de comprometimento com a nossa confissão. Então, quando ele faz essa alteração gramatical, é porque ele está dizendo exatamente o que pretende dizer. Ele não está, como à primeira vista pode parecer, fazendo uma narrativa do momento de sua conversão. Ele não está nos levando para Atos capítulo 9. É o que a gente pensa. Ele está mostrando a redundância daquilo ali. O que veio depois, o desenvolvimento daquela experiência impactante, daquele momento de conversão, de metanoia. Então ele fala do que descobre após esse momento impactante decisivo. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 16 para nós. Que Deus já o havia separado desde o ventre materno, tal como ocorreu a Jeremias, Davi. E aí Deus esperou um momento que lhe aprouve, como você tem aí na sua versão, para revelar Jesus dentro dele. Em mim. Não tem outro significado. Está falando de interioridade. Revelar Jesus em mim. Revelar Jesus dentro de mim. Então a longanimidade de Deus, como acontece conosco também, ela entra em foco aqui. Porque ela está observando valores crescentes no vaso humano, no vaso escolhido, que se escambavam para a malignidade, para a maldade, com o nome de zelo, mas que poderiam ser usados como virtude e valor real, uma vez em Cristo, tal como está prometido em 1 Coríntios, em Efésios 1:10. Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Deus vai passar todas as coisas a limpo em Cristo. O zelo foi santificado e aproveitado. Porque agora, uma vez santificado o zelo, você não tem mais um homem que faz uma confissão assassina. Qualquer um que mata em nome do seu Deus, em nome da sua confissão, é um assassino. A sua confissão é assassina. O seu Deus é assassino. É maligno. Não importam os argumentos. Mas aqui nós temos um evangelho que vem nos insuflar vida e nos torna instrumentos de vida, canais de vida. Vamos lembrar 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. Deus estava em Cristo, não lhes imputando seu pecado. E através de nós, como seus mensageiros, seus embaixadores, nos manda rogar que vocês se reconciliem com Ele. Ora,
O zelo, então, foi santificado e aproveitado. Agora ele se torna zeloso do bem, zeloso da fé, zeloso de pregar e defender a doutrina com este zelo. Então você tem a carta aos Gálatas mostrando que aquele zelo que antes era assassino, agora é um zelo que se impõe com autoridade, que denuncia, que acusa os distorcedores da confissão como sendo malditos. É o mesmo zelo. Só que para o bem e santo, e para produzir vida, para proteger, para defender a igreja, a confissão, a fé, a doutrina. Mas revelar seu filho em mim, é a expressão que ele usa no versículo 16, assume o caráter da interioridade do evangelho, eu já falei isso. E esta fraseologia, ela aponta para o reforço do argumento que o evangelho lhe foi revelado e não aprendido por meio de qualquer agência humana. Foi lá dentro dele. Revelado, ensinado a ele, pessoalmente pelo Senhor. Isso corrobora aquilo, como eu já citei, Efésios 3, versículos 2 e 3. Eu vou lá fazer a leitura de Efésios 3, 2 e 3, porque eu preciso pontuar isso aí, é muito importante. Veja, em Efésios 3, 2, o apóstolo diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ele está fazendo reforço disso aqui. Ele está mostrando que Deus revelou o seu Filho dentro dele. Em mim, ele está dizendo. O que é importante a gente considerar aqui é que esta revelação que estamos dizendo, repetindo as palavras dele, não foi aprendida, não lhe foi ensinada, não houve ingerenciamento humano, nenhuma qualquer agência humana, mas foi revelado, ensinado pessoalmente pelo Senhor a ele. Começou e terminou nele. Ele deixou claro que ele era o último dos apóstolos. Qualquer coisa que você ouvir por aí, novo apóstolo das nações, novo apóstolo da era da graça, último apóstolo das Américas, isso tudo é blasfêmia, é mentira, é maldição, anátema. Anátema, Paulo nos manda chamar esses falsos líderes de anátemas, enganadores. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele deixou claro que foi o último, e não só. Nem precisamos estar discutindo essas tolices aqui. Mas é bom reforçar porque tem gente que se deixa enganar. Sabe, uma engana que eu gosto, ela está muito em prática entre nós, cristãos não bíblicos, cristãos evangélicos. Cristãos bíblicos não se deixam levar. A questão é que Paulo deixa muito claro que apóstolos e profetas são o fundamento da igreja. Esse fundamento foi fechado com ele e nele. Então qualquer pessoa que surja por aí dizendo, mas Deus me revelou. Eu me lembro de uma certa vez, alguém da minha família, confusa, evidente, aprendeu na sua igreja, estava admirada com isso aí, que aquele texto de Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, era a porta aberta que Deus estava dando para novas revelações a quem buscasse ele. Meu Deus, como Satanás se serve da Bíblia para enganar os filhos de Deus. O Paulo diz isso, que se fosse possível ele enganaria os próprios escolhidos. Imagine a pessoa pegar um texto isolado de Jeremias que não pretende dizer isso e assumir que ali está uma brecha, uma agulha, uma porta para que revelações particulares, específicas e especiais, porque aquela pessoa é muito santinha, muito bonzinha, boazinha, muito especialzinha, podem acontecer. E daí ela pode surgir com uma nova igreja, um novo grupo, uma nova doutrina. Estranho, não é? E aí a prova de que esses movimentos não passam de anátemas é que ou eles ficam circunscritos a si mesmos, eles não se alinham com a confissão cristã de 2000 anos, ou eles perecem. Morre o líder, o tal que recebeu uma revelação especial, e acaba tudo. Dura ali alguns meses, algum tempo, enquanto ainda se chora o luto, depois vai esvaziando e desaparece, e todo mundo esquece, graças a Deus, isso é um dos benefícios da morte, esquecer as besteiras, né? Mas inevitavelmente, né, vamos continuar aí, para um segundo ponto, em 1,16, ele também salienta a sua experiência em Atos 9. Inevitavelmente isso acontece, no sentido de que aquele encontro provido pelo próprio Senhor Jesus o levou a descobrir que toda a verdade que, aí eu estou pondo entre aspas, justificadora do seu ódio, do seu zelo assassinos contra a igreja, era praticado contra o próprio Senhor. Eu citei isso aqui na abertura de hoje. E agora, então perdia todo sentido.
Uma vez que ele estava perseguindo o Senhor, pensando que estava perseguindo pessoas enganadas e fraudulentas, tudo perdeu sentido. E aí isso gerou uma impactante atonicidade na cabeça dele, já que a suposta mentira tornava-se evidente, contundente, inegável verdade. O Nazareno estava vivo, olha ele aí, ressurreto e manifestando-se como o Senhor, o Deus eterno. Só restava agora diante disso saber o que fazer. A propósito, domingo, como é o dia da ressurreição, a nossa palavra, a nossa meditação, a fé sem a ressurreição. Eu convido você a ouvir, a chamar outros crentes para ouvirem, porque, pasmem, é fato. Ainda há um contingente muito grande de confessores da fé cristã que não dão atenção à maior, à única verdade da vida cristã que faz toda a diferença. Cristo ressuscitou, a ressurreição dos que nele confiam, e a verdade da ressurreição de Jesus tornando toda a sua obra verdadeira, aprovada e eficaz. 2000 anos provam isso mais do que suficientemente. Mas pouca gente entende disso, ou pouca gente, por não entender, ou então não crer, sem coragem de assumir que não crê, deixa passar batido. Então agora só restava a Paulo procurar saber o que fazer, não é? Ele não faz a pergunta, e o que devo fazer? Mas a resposta do Senhor, eu vou agora te dizer o que deve fazer, deixa a pergunta implícita aí para nós. E aí eu quero mostrar a você, no versículo 17, é uma terceira observação, que a expressão, não consultei pessoa alguma, carne e sangue, como está na sua versão, no versículo 17, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aliás, está no versículo final do versículo 16, não consultei pessoa alguma, ou não consultei carne e sangue, como dizem as versões mais antigas. Essa expressão introduz as minúcias de reforço do argumento do versículo 12, aquele lá em que ele diz que não foi ensinada esta revelação, este evangelho a ele, mas ele o aprendeu diretamente de Jesus Cristo por revelação. Então há um reforço aí, para dizer que ele não esteve com ninguém que lhe explicasse nada. Charles Pfeiffer, ele diz assim, não foi uma ausência completa, não é isso que Paulo está dizendo. Francamente ele admite, mas na verdade ele não está dizendo isso, porque de fato, historicamente, não foi uma ausência completa. Mas os contatos foram breves, pessoais e quase acidentais, então não contavam dentro dessa historicidade, dado o propósito dela, que era defender o seu apostolado. Então, ele, em outras palavras, é como se, ao fazer a narrativa do desdobramento do que acontece a caminho de Damasco, ele não consultou carne e sangue, não esteve com ninguém. E ao dizer isso, dá a impressão de que ele está anulando tudo que está descrito em Atos. Mas, na verdade, não é isso que ele está fazendo. Ele está fiel ao seu argumento de que não aprendeu de ninguém. Ele esteve por lá, claro que esteve. Quem lê Atos sabe dessa história. Ele é levado para a casa de Ananias. Depois, a igreja foge, se esconde dele, está com medo dele, não crê nele. Ele tem que ir para Antioquia, mas em Antioquia é perseguido. Barnabé então o pega e o toma e o apresenta à igreja. E aí ele tem esse contato com a igreja, mas é um contato, eu vou falar disso, tão superficial, e ele é tão mal ou não recebido que não conta. Aí é por isso que ele vai dizer para nós que só 3 anos depois ele sobe a Jerusalém para ficar 15 dias com Pedro. Vamos para esses argumentos, você vai entender isso melhor. Eu tenho um irmão amado que está aqui nos assistindo, lá de Niterói, muito querido, bom observador do texto, e ele me questionou sobre a aparente contradição entre as narrativas de Atos 9, 28 a 30, que eu vou ler, e Gálatas 1, 17 a 18. Ora, eu começo com Gálatas, que é o texto que estamos aqui, 17 e 18. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias. Vou ler o 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Agora, se você for para Gálatas, capítulo 9, Atos, capítulo 9, versículos 28 a 30, vai parecer que ele se contradiz aqui. Por quê? O que é que Atos 9, 28 a 30 dizem para nós? Assim, é Lucas quem está escrevendo. Assim,
Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega. Então, entre quais ele estava lá em Jerusalém depois que se converteu? Entre os judeus de fala grega. Mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Ele foi para casa, ele foi para sua cidade natal, onde foi tratar com seus parentes e pregar aos seus parentes. Por que você sabe que ele pregou para os seus parentes? Porque escrevendo aos Filipenses, ele diz que pelos seus irmãos na carne ele até morreria para que eles pudessem ser salvos. Ele estava se referindo aos seus parentes, irmãos consanguíneos. Então veja bem, a argumentação do apóstolo visa tanto provar que não aprendeu de ninguém, que chega mesmo a apelar por juramento, porque na minha versão o verbo jurar não entra, mas na sua entra, que o que rabino nenhum faria temerariamente em sã consciência. E ele jura que ele não esteve com ninguém. Imagine isso aí. Porque o seu propósito não era descrever um encontro pessoal histórico, o que de fato ocorreu. Aqui não era esse propósito, aqui em Gálatas. Lá foi Lucas quem escreveu. Aqui o seu propósito não era descrever um encontro pessoal histórico, mas os conteúdos e dividendos desse encontro que não ocorreram. Daí ele frisar que o contato com Pedro durou apenas 15 dias, que é um prazo infinitamente irrisório para que alguém pudesse ser dotado de conteúdo relacional do calibre do apostolado de Paulo. E foi o que então eu procurei esclarecer para esse meu querido irmão. Eu vou reproduzir aqui o que eu assinalei para ele em resposta. Então eu vou ler aqui a resposta que eu dei para ele. Ele vai estar pegando aí reprise, né, da resposta que eu dei para ele, mas eu achei que cabia aqui, eu deveria compartilhar com vocês. E na cartinha que eu mandei para ele por e-mail, eu então escrevi o que eu vou mostrar para vocês aqui. A ênfase de Paulo, ela consistia em dizer que não teve convívio e não dizer que não teve contato. O que ele quer mostrar aqui em Gálatas 1 é que ele não teve convívio, mas teve contato. Mas ele não está preocupado em apresentar contato. Ele quer dizer que não teve convívio, porque não teve o contato, não significou convívio. Então este é o propósito da sua argumentação. Quando Lucas descreve a chegada de Paulo a Jerusalém depois de escapar de Antioquia, ele faz a narrativa do evento, ou seja, Paulo é introduzido à igreja sede do movimento, lá em Jerusalém, que não o recebe bem, por desconfiança. Aí Barnabé assume lhe oferecer trânsito entre eles, mas tanto isso não o destaca entre eles, quanto logo fica evidente que ali mesmo, em Jerusalém, eu li isso lá, em Atos, ele limitou seus movimentos aos judeus de fala grega, e ele repete isso aqui para nós. Então, quando ele faz a sua narrativa aqui, em 1, 17 e 18 de Gálatas, ele fala como o homem que agora se sabia apóstolo, com uma missão explícita, e não só mais um recém-convertido. Então é nessa condição de líder para os gentios que ele só vai a Jerusalém para estar com Pedro por 15 dias decorridos, já 3 anos. É quando então Pedro e Tiago lhe estendem a destra de aprovação a ele e a Barnabé pela a informação que eles estão passando de que receberam o ministério para os gentios. É muito bonito isso aí, não é? Então a primeira experiência foi o contato de um convertido sob desconfiança. A segunda foi uma procura tardia, voluntária e consciente, que não redundou em aprendizagem nenhuma. Ele já foi lá com toda a revelação recebida. Ele já tinha passado 3 anos na Arábia. É importante prestar atenção nisso. Então, o trânsito em Jerusalém nos dias de Barnabé limitou-se a contatos menores, e só em Jerusalém. Como ele diz em Gálatas 1, 21 a 23. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Apenas ouviam dizer, eu não era conhecido. Então percebem aí? Nem mesmo as demais igrejas da Judéia chegaram a conhecê-lo. Então todo esse esboço de sua formação
Isso aí foi o que eu passei para o nosso irmão e eu reproduzi aqui para vocês, repeti para vocês, para que vocês entendam essa argumentação, e a gente vê todos os historiadores batendo no mesmo ponto aí. Então todo esse esboço que ele está fazendo aqui no capítulo 1, versículos 13 a 24, da sua formação, era importante para realçar a intensidade do significado do aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Como a autoridade sustentadora por detrás do seu ensino, do seu apostolado. Sustentadora da verdade de que recebeu o Evangelho por revelação direta e pessoal do Senhor Jesus, e não por intermediação de aprendizagem humana. E vocês já me ouviram dizer, e é fato, e à medida que você vai estudando as cartas de Paulo, você vai vendo ele fazer referências a pontos doutrinários, a falas do Senhor Jesus, que ele só poderia ter recebido por revelação, porque a este tempo não havia nenhum evangelho pronto, escrito e circulando, nem o de Marcos. Então ele não teve acesso à documentação histórica do ministério de Jesus. Mas ele fala com conhecimento de causa e com detalhes. Ele cita falas, especialmente com respeito à Santa Ceia, a memorial, que está registrado nos 4 evangelhos para nos ensinar como deveríamos proceder, pelo menos os 3 sinóticos. Não existiam esses evangelhos. E Paulo já tinha recebido a revelação na mesma medida e até com mais detalhes do que pontuaram os evangelistas. Belo isso, muito belo. Mas ainda é importante ressaltar que a sua experiência pessoal e incomum, ela tem, meus queridos, e eu, como disse que o versículo 16 é o ponto nevrálgico deste trecho e de nossa abordagem hoje, então tem um desdobramento doutrinário por conta da natureza do trato de Deus conosco, no que respeita ao propósito dele quanto à nossa conversão. Ela aponta para todo o processo do evangelho em nossas vidas. Revelar Jesus em nós. Não é a nós. Quando Deus pensou em você para te alcançar lá no meio do seu paganismo, das trevas, da incredulidade, da rebeldia, qualquer que tenha sido a sua formação adâmica, ou religiosa ou não, ele já estava pensando em revelar o seu Filho em você. O propósito de Deus não era chegar para você e dizer, aqui está meu filho, creia nele. O propósito de Deus estava em chegar para você e dizer a você, revela meu filho. Eu estou te alcançando para que você revele meu filho na sua vida a outros. Este é o propósito com que o evangelho entra na nossa vida. Esta é a razão porque às vezes até com ira, de forma muito enfática, como Paulo disse, imbuídos da defesa do evangelho, a gente denuncia o que milhares de púlpitos têm se ocupado em fazer, fazendo proselitismo, querendo apenas multiplicar adeptos, oferecendo serviços balconistas da fé. E as pessoas acreditam que o evangelho se resume nisso. Eu tenho minhas mazelas, eu venho crer nessa nova fé que vai resolver minhas mazelas. Jesus sabe servir para isso. Ele morreu na cruz, ele veio para isso, para me curar das minhas enfermidades, para me tirar dos meus abacaxis de dívidas, para resolver meus problemas afetivos, para me dar os sonhos que eu abrigo no meu coração. Ainda ontem, conversando com 2 amados irmãos, a quem eu tive que visitar, são líderes, e essa senhora veterana estava dizendo, pastor, é com muita tristeza no coração que a gente vê que as pessoas fazem contato, ligam e dizem, eu preciso ter uma conversa com você, eu preciso de um momento de sua atenção, de seu aconselhamento, e quando senta na nossa frente, ela está se queixando pelo fato de que se frustrou, o evangelho não deu aquilo, não trouxe a resposta que ela estava buscando, esperando. Por quê? Porque ela passa pela rua e vê muitas placas, liga a televisão e vê muitos slogans dizendo, entra aqui, para de sofrer, aqui você vai resolver o seu problema. O evangelho traz cura, resposta? Claro que traz. Nós temos promessas gloriosas que cobiçamos. A começar por Salmo 23:1, que é tudo que às vezes esse confessor entende. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois você tem o Salmo 34 dizendo, agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. São verdades inquestionáveis. Você tem Jesus dizendo que você peça e lhe será dado. O que em nenhum lugar, nem no Salmo 23, nem no Salmo 34, nem nas palavras de Jesus nos foi dito, é que o evangelho se resume nisso, que você tem que vir para a fé cristã para que você possa usufruir respostas pessoais, imediatas e temporais. Quem oferece isso a você são os espaços
paganismos. São as religiões de efeito. O propósito do Evangelho é transformar você em nova criatura. É fazer de você o cumprimento da promessa dada a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É evidente que para você abençoar, você tem de ser abençoado. Ninguém que está sem bênção abençoa. Sê tu uma bênção, Deus disse. Então, meus queridos irmãos, o propósito do Evangelho, todo o processo do Evangelho, quando entra em nossas vidas, é esse: revelar Jesus em nós. Eu vou ler os textos, são vários, eu vou ler 4, não mais do que 4. Se esses 4 não nos bastarem, vamos rasgar a Bíblia, vamos voltar para as nossas experiências de origem, que estamos perdendo tempo. Eu vou ler para você Colossenses 1:27, eu começo com ele. Esses textos eu vou ler, mas eu queria lhe dizer, sem nenhuma pompa nem circunstância, que eu os tenho de cor no meu coração. Eles são o meu Evangelho, o Evangelho que eu acaricio, pelo qual dou minha vida e vivo. 1:27 de Colossenses diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? O mistério do Evangelho, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo entrou no coração de uma mulher, dona de casa, mulher do marido pagão, descrente, bom homem ou mau homem, mãe de filhos rebeldes, descrentes, já casados, dando-lhes neto ou não, para fazer dela esperança de glória para esse marido, para esses filhos, para o vizinho, para a mãe dela, para o pai dela, para os irmãos dela, para os cunhados, para os tios. Esperança de glória. O homem carente, vazio da glória de Deus, porque o homem perdido está destituído da glória de Deus e ele não entende disso, não tem interesse nisso, não sabe disso. A partir de que momento ele vai tomar conhecimento da glória? Quando ele perceber a glória de Deus no coração daquele seu parente, daquele seu amigo, transformando a sua vida, levando-o a superar todas as crises, a ter um poder de transformação na sua confissão, de glorificação, de ser adorador, não resmungador, reclamador, maldizente, todo o tempo por causa de topada que dá. Entende? Mas um adorador, a despeito de circunstâncias que não justificam essa adoração. Isso é Cristo em você, esperança de glória, que vai produzir naquele coração, como Paulo disse, escrevendo aos Romanos, que era o seu desejo de provocar emulação no coração de seus parentes, fazê-los ter inveja da sua fé e da sua confissão, da sua integridade, da sua paz. Vai provocar esse tipo de coisa neles, ou raiva, ou espírito de vida. Nós somos o bom cheiro de Cristo, cheiro de vida para os que são crentes, cheiro de morte para os que perecem. Paulo diz isso. Mas provoca reações. Esperança de glória. Depois nós temos os gloriosos textos de 2 Coríntios 3:3 e 3:18. Aliás, 2 Coríntios 3:18 eu canto, tanto que eu amo esse texto. 3:3 em 2 Coríntios, Paulo diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês são a carta, não é que vocês leem a carta, vocês são resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Que alegorias belíssimas, ricas de profundidade de revelação, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, uma carta escrita no coração, ou seja, a mensagem encarnada, interiorizada, introduzida, não é verbalizada meramente, nem precisa verbalizar. Tem gente que é viciada em verbetes bíblicos, né? Até alguns veteranos. Você diz alguma coisa, aí ele cita um versículo para você. Claro, isso aí é joguinho que você pode fazer com filme, com arte, com qualquer coisa, desde que você esteja treinado naquela coisa. Então tem muita gente treinada na letra da Bíblia. E aí solta versículos bíblicos a rodo, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Ah, mas eu sei que, mas... Não é disso que Paulo está falando. Ele diz: eu não estou falando dessa carta escrita em tábuas de pedra, escrita com tinta, que as pessoas têm que parar para ler, não. Eu estou falando de uma mensagem eloquente que está escrita dentro do coração de vocês. Se você abrir a boca, ela sai. Se você fechar a boca, ela sai. É a sua vida que os homens estão lendo. Isso corrobora Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança de glória. Você está vendo que eu estou correndo muito assim, porque eu quero fechar esse argumento do capítulo 1.
E o tempo está avançando. Depois nós vamos ter 3,18. E 3,18 é a súmula para nós de toda a proposta do Evangelho. É isso que eu estou falando aqui. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, metamorfoseados, mudando de forma, ultrapassando a forma que trazemos. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Às vezes eu lançava um desafio aos crentes de algumas igrejas, aquelas igrejas que tinham o mau hábito de me convidar para voltar. Eu ia lá fazer um encontro com eles, um acampamento, e eles me chamavam para voltar no ano seguinte. Aí eu digo mau hábito porque, coitados, ouvirem tudo de novo, né? Mas eles faziam isso. E aí eu dizia, quando eu voltar aqui ano que vem, eu quero ver se, segundo os Coríntios 3,18, poderá ser percebido na vida de vocês e na minha. Ou seja, estamos sendo transformados com glória maior. Haverá uma glória maior do que a de hoje. Eu fazia esse desafio e continuo fazendo. Porque este é um desafio que você deveria estabelecer no seu próprio coração. A glória está crescendo cada vez mais. Está sendo vista. Há um crescer ou um decrescer? Lembra da palavra que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito? Glória a Deus. Estamos sendo transformados, a Bíblia diz, com glória cada vez maior. Isso é reforço de Efésios 4,13. Que diz Efésios 4,13? Ah, quem não sabe? Observe. O apóstolo diz que esse é o alvo do Evangelho, estamos sendo levados nessa direção, até que todos, ninguém fique de fora, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. São palavras muito fortes, muito comprometedoras, até chegarmos a atingir a maturidade da plenitude de Cristo, a estatura da plenitude de Cristo. E aqui mesmo, em Gálatas, como nós veremos no momento certo, mais lá para frente, 4,19, escrevendo esta carta, olha o desafio que ele lança no versículo 19 do capítulo 4. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Você já percebeu quantas vezes esse verbo se repetiu? Cristo formado, Cristo em vocês, você sendo transformado na glória de Cristo. E agora ele diz, até que Cristo seja formado em vocês, eu estou sofrendo dores de parto. Quando nasce uma criança na família, essa experiência de todos nós, ela tem acontecido na minha casa, glória a Deus, né? Porque estão surgindo os netos. Quando a criança nasce, todo mundo a uma quer ver com quem parece. É evidente que todo mundo puxa a brasa para sua sardinha. Ah, parece com a vovó, parece com o vovô. Ah, parece com a mamãe, parece com o papai. Ah, parece com a avó do pai. Ah, parece com a mãe do pai. Parece com o pai do pai. Parece com a mãe da mãe. O pai da mãe, o tio, o bisavô. Todo mundo faz isso. E realmente você acaba descobrindo que, de fato, aquela criança nasce com um semblante, perfil, características, olhos iguais, sobrancelhas iguais, orelhas iguais, nariz iguais, boca igual a alguém, ou uma mistura. Mas o tempo passa. E a criança vai crescendo e de repente você vai percebendo que ela vai mudando de forma. Lá na frente, quando fica adolescente, quando então as formas já ocupam um lugar definitivo na transformação do corpo, em crescimento, a imagem final fica estabelecida. Alguns trazem uma mescla de pai e de mãe. Aí vai aparecer com os dois troncos familiares, é evidente. E outros, que é a grande maioria, definem uma direção só. Às vezes o menino fica com a cara da mãe, da família da mãe, e a menina com a cara do pai, da família do pai. Ou vice-versa. O menino fica com a cara do pai, via de regra assim que acontece, e a menina fica com a cara da mãe. Há uma réplica.
E às vezes, e muitas vezes, e quase que na totalidade das vezes, a psicologia está aí para explicar isso, copia, repete, reproduz atitudes, formas de pensar, de se comportar, réplica daquele pai ou daquela mãe, daquele genitor com quem, dos quais o seu DNA trouxe a carga maior. E aí diz, parece com a mamãe. Disse, parece com o papai. Tudo que lemos aqui se resume em dizer isso. Deus pretende que cada um de nós, cada dia, se pareça mais com seu filho. Quanto mais ele vir Jesus em nós, mais glória. E outros estarão percebendo. E a maneira como eles tratam com Jesus, eles tratarão conosco. Aí você consegue entender muita coisa que passa com você no seu entorno, na família, no trabalho, no contato com seus amigos e parentes. Este é o objetivo supremo da graça, meus queridos. Eu estou terminando, mas não posso deixar você ir dormir em paz sem ouvir esta palavra aqui. Quem quer que seja na igreja, por maior, mais longo seja o tempo da sua experiência cristã, por mais longo seja o tempo da sua experiência cristã, quem quer que seja na igreja, que milita na igreja, que ainda não se deu conta de que o evangelho entrou em sua vida com esse exclusivo e supremo propósito, até entrou na igreja, até transita na igreja, mas não entrou no evangelho, está na periferia, continua perdendo tempo e não indo a lugar nenhum, e não irá a lugar nenhum enquanto o evangelho não entrar e não transformar. A experiência pastoral nos provoca gemidos, prantos, lamentos, quando a gente esbarra com pessoas com 20, 30 anos de evangelho e descobre que o evangelho lá dentro não entrou, não mudou nada. O caráter é o mesmo, o temperamento é o mesmo, a forma de pensar é a mesma, igual a de todos que estão perdidos, igualzinho. O sentimento é o mesmo, as fúrias estão lá, as mágoas estão lá, as raivas estão lá, e etc. As cobiças, os desejos temporais, nenhuma aspiração celestial, nenhum propósito eterno. A pergunta que se nos impõe fazer é: até onde Cristo está sendo formado em mim? Esta é uma responsabilidade que cada um de nós tem diante de Deus. Diante do espelho, diante da palavra aberta diante dos olhos, é perguntar até onde Cristo está sendo formado em mim. O que de Cristo pode ser percebido em mim, que não seja apenas uma verborréia, eu abrir a boca e citar textos bíblicos, que é letra, e por ser letra, mata, como Paulo diz. Porque saber, aprender sobre Cristo, frequentar a escola dominical, ser professor de escola dominical, não equivale a ser transformado por Cristo. É preciso deixar Deus revelar seu Filho em você. É obra do Espírito que entra na vida do homem. Por isso é que Deus não permitiu que igreja, ensino, leitura de Bíblia, práticas litúrgicas ficassem responsáveis por operar transformação na sua vida. O que ele fez, a Bíblia diz, Paulo repete para nós em Romanos, em Gálatas, foi colocar o Espírito do seu Filho dentro de nós. Ele quer Jesus em mim. Ele não me quer um Kleber melhor do que eu era. Ele quer Cristo em Kleber. Ele quer Cristo em você, entende? Isso me faz lembrar a bela poesia de um clássico hino. Mais de Cristo quero ser, mais com Ele aqui viver, sempre perto dele estar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Fique com esta palavra por hoje. Mas de Cristo quero ser, mas com Ele aqui viver, sempre perto dele estar, seu amor manifestar. Conhece? Cante. Mas de Cristo, mas de Cristo, mas do seu puro e santo amor, mas de ti mesmo, Salvador. Chore comigo pelos que perdem, por opção, a oportunidade de crescer no conhecimento e graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
e estão satisfeitos com o que têm porque transitam pelas igrejas. Ore por essa gente. Deus te abençoe e obrigado por sua atenção e participação. Estejamos conosco, comigo, estejamos juntos, domingo, 17h30. Lembre, sábado estaremos aqui, não vamos transmitir nossa comunhão com os irmãos, Santa Ceia, às 18h30. E na outra semana, na sexta-feira, 20 horas, Gálatas, parte 5. Obrigado, Deus te abençoe. Continue orando e divulgando estas mensagens para que a igreja cresça e seja curada em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Deus te abençoe.